A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse nosso encontro de hoje, nesse estudo, nós estaremos falando acerca do reino eterno de Jesus Cristo. Apocalipse traz escrito o seguinte, vai aparecer o texto ao lado: os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. O livro de Daniel vai aparecer aqui ao lado também, quando aquela pedra cortada sem auxílio de mãos que atinge a estátua nos pés, se torna uma montanha e enche a terra. O texto vai falar que o reino de Cristo é eterno e jamais será destruído. E o mesmo ocorre no livro de Daniel. Você também estará vendo o texto aqui ao lado. Então, quando Cristo assumir os reinos desse mundo, ele faz para todo sempre. Então, 1000 anos é o tempo da prisão de Satanás. O próprio texto em Apocalipse 20 vai dizer isso. Satanás é preso por 1000 anos e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós vamos saber hoje por conta desse motivo. Mas nós vimos que a volta de Jesus Cristo ela ocorre quando? Ao final dos 1290 dias, Daniel 12:11, que é a segunda metade da última semana, da profecia das 70 semanas, ou a 70ª. Entre a volta dele ao final dos 1290 dias e o início de seu reino eterno, vamos colocar dessa forma, nós temos aquele período de 45 dias, né? 45 dias, referido em Daniel 12:12, onde é dito: bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias. Por qual razão? Nós vimos isso naquele estudo, julgamento das nações. Quem chegar ao final dos 1335 dias vai entrar para o reino eterno de Jesus Cristo. E nós vimos também que, obviamente, as nações da face da terra, aqueles que permaneceram vivos e que não receberam a marca da besta, obviamente continuarão vivendo na face da terra. E são eles que serão governados por, obviamente, Jesus Cristo. E, obviamente, aqueles que estão com ele, os eleitos, os salvos, que fomos nós, a igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Mas vamos compreender o porquê da prisão de Satanás. Bem, quando Deus criou o mundo, ele criou uma terra perfeita, uma terra toda maravilhosa, e criou o homem para habitar essa terra. E qual o propósito dele? O propósito de Deus era habitar com a sua criatura. Era, não, é. Ele não mudou esse propósito. Então, para isso, ele desce do céu o primeiro paraíso. O primeiro tabernáculo dele com o homem é colocado na terra para o homem habitar. E o homem passa a ser guarda desse paraíso. Então, Deus, mantendo essa vontade, esse desejo de habitar com o homem, coloca aqui na terra o primeiro paraíso. E nós temos, então, o primeiro Adão e a primeira Eva. Vimos que eles pecaram. Os pecados deles eram determinantes para a expulsão de Satanás dos céus. Como eles pecaram, eles é que foram expulsos do paraíso. Satanás permaneceu e hoje é o nosso acusador diante de Deus. Mas a Bíblia relata que, devido à corrupção humana, Deus limitou o tempo de vida do homem, vai aparecer o texto aqui, estou sendo mais prático, a 120 anos. Mas essa limitação, ela não ocorreu de imediato. E também, por conta do pecado, a terra também entrou num processo de
degradação. Então, o homem que foi feito para viver eternamente, né? Ele teve seu tempo de vida limitado. Adão, por exemplo, a Bíblia relata que ele viveu 930 anos. E você vai perceber que as gerações seguintes vai reduzindo para 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 140, até chegar aonde? No patamar imposto por Deus. Então o pecado fez o quê? Fez com que a terra e o homem entrassem em declínio. A terra também entrou no processo de declínio. E, em razão do pecado, em razão de tudo que ocorreu, o paraíso, obviamente, retornou para os céus. Mas não mudou o propósito de Deus. Deus manteve o propósito de habitar com o homem. Tanto é que, depois que escolheu seu povo através de Abraão, Isaac e Jacó, vieram as 12 tribos, formou Israel, foram libertos do Egito. Lá, com Moisés, Deus já ordena a ele a construção de um tabernáculo, que era o quê? Sombra do vindouro, que é o último paraíso, ou a cidade santa de Jerusalém, que vai descer dos céus. Nós vamos falar sobre isso. E ali Deus demonstra o quê? O propósito de continuar habitando com o homem. Manda construir um tabernáculo. E o que ocorre, você sabe. Vai aparecer aqui ao lado também, eu estou sendo mais didático. Depois, o povo de Deus entra na terra de Canaã, deixa de habitar em tendas, e chega um momento de construir o templo. Salomão fez essa construção. E Deus, obviamente, mantendo o seu propósito de que, de alguma forma, habitar com o homem. E seguindo com esse propósito, olha, a própria palavra se faz carne e vem e habita entre nós. Ou seja, o próprio Deus, através do seu Filho, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. E depois, quando Cristo sobe aos céus, Ele nos envia o outro Consolador. E hoje quem é o tabernáculo de Deus? Somos nós, a igreja do Senhor. Tabernáculo do Deus vivo. Deus habita em nós. Então Deus demonstrando o quê? Que o seu propósito de habitar com o homem não mudou. Não mudou. Mas a terra, como vimos, ela e o homem entrou num declínio. Entrou num declínio. E quando Cristo assume o reino, ao final dos 1290 dias, obviamente, o caos instaurado na face da terra é enorme. A terra estará toda devastada, não só por conta dos juízos de Deus, mas por conta ao que o homem fez na face da terra. Então, essa terra, ela não pode receber o quê? O novo paraíso de Deus ainda. Então, Paulo, nós vamos ler lá em Paulo, Paulo vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 25 do capítulo 15. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. 25, que é o importante. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés.
Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está excetuando aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja um em todos. Então aqui Paulo fala o quê? É necessário que ele reine. De que Paulo está dizendo isso? O reinado de Cristo, o último Adão, que assume o reino desse mundo e o assume de forma eterna. É necessário que ele reine por qual motivo? Olha, nós vamos aparecer textos aqui ao lado em que ele veio para restaurar o quê? Não só o homem, como também a terra. Ele vai restaurar a terra. Então, durante esse período, Satanás então vai ser preso, acorrentado por 1000 anos, para não mais enganar as nações. E o que ocorrerá então, durante esse período em que Satanás estará preso? Ora, aquela geração que veio da grande tribulação, que entrou para o milênio, para reinar com Cristo e como nações e como pessoas mortais, obviamente, ainda estarão com o tempo de vida limitado ainda. Seus descendentes começarão a ter um pouco mais de tempo de vida. E assim vai se iniciar um processo inverso do que ocorreu no início. No início, o homem não vivia 900 anos, era para viver eternamente, né? Não foi decaindo até chegar ao patamar imposto por Deus. Agora vai ocorrer o contrário. Tanto é que há um texto em Isaías que fala que morrer aos 100 anos vai ser jovem. Vai aparecer aqui ao lado. Então o que ocorre? Durante esse reinado de Cristo, Satanás estando preso, aquela primeira geração, obviamente, ela estava sob a influência de Satanás, obviamente. Com ele preso, a geração seguinte já estará com menos influência de Satanás. Não obstante, olha bem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a raiz do pecado original continua no homem, continua nas nações. Aí vem a segunda geração, a terceira, essa já está vivendo um pouco mais, a quarta, já vivendo um pouco mais, a quinta, já vivendo um pouco mais. Então, nós vamos ter gradativamente o tempo de vida do homem subindo. E da mesma forma, a Terra, obviamente, vai passar por um processo de restauração completa. Restauração completa. E o que Cristo irá fazer em relação às nações? Nós vamos aparecer textos aí de Isaías, dizendo que ele vai ensinar as nações. A terra vai se encher de conhecimento da glória do Senhor. Nós vamos postar esses textos aí. Então ele vai ensinar as nações. Vamos simplificar aqui para deixar mais claro para os irmãos. Presuma que o pecado original seja um verme com várias garras que entravou no coração do homem. E o que será feito durante esse período de 1000 anos? Aos poucos, Cristo vai estar retirando garra por garra para arrancar, vamos colocar assim, essa influência satânica sobre o homem. Isso vai ocorrer durante esse período de 1000 anos. E as nações vão se multiplicando na face da terra. Quando chegarmos ao final dos 1000 anos, aquela geração que chegou a esse final de 1000 anos, é uma geração que estará completamente fora da influência de Satanás. Já se passaram 1000 anos que ele está preso. Então nós temos na face da terra muitas pessoas, milhões de pessoas, e pessoas que chegaram a esse final com um tempo de vida maior e sem qualquer influência de Satanás.
Aí a Bíblia fala, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E Satanás é solto. Por que motivo ele será solto? Ora, é necessário saber entre as nações quem de fato teve a índole modificada. Ora, Satanás, ao ser solto, ele sai a enganar as nações e consegue arrebanhar muitas para o lado dele. E a Bíblia relata, então, que esses serão destruídos. Mas os que não se dobraram a ele, eles conseguiram vencer a Satanás. Eles conseguiram derrotar Satanás. E atinge o quê? A condição do primeiro homem, Adão. E continuarão vivendo na face da terra como pessoas naturais, como homens, como era para ser desde o princípio. Como era para ser desde o princípio. Então, quando chega ao final desses 1000 anos, Satanás então é solto, e sai a enganar as nações novamente. Aí nós temos o que a Bíblia descreve lá em Apocalipse como a batalha de Gog e Magog. Desce fogo do céu e destrói aqueles que se rebelaram e aqueles que não se rebelaram. Venceram a Satanás. E o que ocorre agora, então? Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, já onde se encontrava a besta e o falso profeta. Nós temos o que? A morte sendo lançada também no lago de fogo e enxofre, simbolizando o quê? Que dali para frente não haverá mais morte, não há mais pecado, obviamente. Temos o juízo final. E a terra agora ela está o quê? Pronta. Do mesmo jeito que estava no início. Preparada para quê? Para receber um novo paraíso. O último paraíso, vamos colocar assim. O tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo estará com eles e habitará com eles. Aí desce do céu o quê? Assim como desceu no início o primeiro tabernáculo, o primeiro paraíso. Agora desce o segundo tabernáculo, o último paraíso, que é a cidade santa de Jerusalém. E quando você volta em Paulo, ele fala que é necessário que ele reine justamente para isso. E Paulo fala lá ainda, que quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ele próprio se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhe sujeitam. Ou seja, em outras palavras, Jesus Cristo, como ele é um com Deus, ele entrega o reino ao Pai. E o Pai passa a habitar conosco eternamente nessa face da terra. Mas há um porém. Vocês pode até questionar, mas vai haver nações na face da terra? Vão aparecer textos para vocês aqui que vão te mostrar isso. Quando se fala de Jerusalém, da cidade santa, falam que suas portas estão se abertas de contínua para que tragam o quê? A honra e a glória das nações. Fala que as nações andarão mediante a sua luz. E todos outros textos mais. E ainda, temos a árvore da vida, cujo fruto nós podemos comer. Nós vamos ver isso. Porque é o vencedor da lei que coma do fruto da árvore da vida. Mas se você for lá em Apocalipse, você vai ver que as folhas da árvore são para a cura das nações. Então haverá nações. Voltará a ser como era para ser desde o princípio. Ou seja, o reino de Deus é eterno. Restaurou-se a terra, restaurou-se o homem. E agora Deus pode descer o novo paraíso e habitar novamente na terra com o homem. Isso para todo sempre. Mas tem um porém. E esse porém é maravilhoso. Quem habitará dentro da cidade santa? E como isso
foi construído desde o início, lá em Gênesis. É o que nós veremos no próximo estudo. Que Deus abençoe grandemente.